Vamos começar, mas já aviso, este vídeo não é confortável. Ele não é suave e definitivamente não é aquilo que você gostaria de ouvir. Mas é exatamente o que você precisa. Desde criança, você foi ensinado a olhar para fora, a procurar culpados, a colocar nome e sobrenome no seu sofrimento. E sim, muitas vezes, esse nome foi o da sua mãe. Mas aqui está o que quase ninguém ousa dizer. Não é a sua mãe que ainda te prende. É o que a sua mente fez com ela. Não, isso não é uma crítica. Não é um ataque. É uma verdade tão desconfortável que pouquíssimos têm coragem de nomear. A mãe continua viva no seu inconsciente, mesmo muito depois de ter saído do quarto. Você tentou seguir em frente, buscou paz. Mas a paz não chega quando você ainda está preso a uma guerra que nem reconhece. Sabe qual guerra é essa? O complexo materno. Uma batalha contra uma imagem, contra uma figura que não é carne nem osso, mas sombra. Um arquétipo que se instalou em você antes mesmo de você aprender a falar. E o mais cruel é que essa sombra não vai embora sozinha. Carl Jung chamou isso de complexo materno. E não é apenas mais um rótulo psicológico. É uma prisão emocional com grades invisíveis. É aquela voz que te julga sem falar nada. É aquele vazio que nada preenche. É aquela necessidade de aprovação que você carrega desde criança. E o mais brutal, isso nem é seu. É uma herança, um eco, uma marca gravada na pele da alma. E você pode estar se perguntando, mas como eu curo algo assim? Aqui é onde o trabalho real começa. Porque enquanto você continuar vendo sua mãe como uma figura toda poderosa, seja para idolatrá-la ou para culpá-la, você não está enxergando a sua mãe. Você está vendo um mito, uma projeção, uma imagem distorcida moldada por anos de necessidades não atendidas, feridas não nomeadas e silêncios carregados de ressentimento. E sabe o que é pior? Esse mito governa a sua vida muito mais do que você gostaria de admitir. Cada decisão que você toma buscando aprovação, cada relacionamento que desmorona porque você espera ser salvo por alguém, cada vez que você não consegue impor limites, tudo isso tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Essas raízes nasceram na sua infância, num olhar que faltou, num abraço que nunca veio, numa palavra que nunca foi dita. E agora você é adulto, mas por dentro ainda é aquela criança que queria ouvir da mãe. Vai ficar tudo bem. E aqui vem a parte mais devastadora. Isso não vai acontecer, porque a cura não está em fazer sua mãe mudar. A cura está em parar de esperar que ela mude. Sim, isso é arrasador. Disseram a você que o perdão era a chave, que o caminho era compreendê-la, que você precisava se colocar no lugar dela. E tudo isso até pode ajudar. Mas nada adianta se antes você não fizer a coisa mais importante. Olhar para dentro e reconhecer que a ferida já não é responsabilidade de mais ninguém. Ela é sua, somente sua. E ninguém virá curá-la no seu lugar. Agora me diga, quantas vezes você já se pegou agindo como ela? Quantas vezes disse ou fez coisas que jurou que nunca repetiria? É aí que mora a armadilha. O complexo não é apenas emocional, ele é comportamental. Ele habita você, ele guia você. E se não for trazido à consciência, ele transforma você em repetição. O padrão se repete uma e outra vez, até que alguém tenha a coragem de quebrá-lo. E quebrar dói, porque é como matar uma ilusão. É abrir mão da esperança de que um dia, o que não aconteceu, finalmente aconteça. É aceitar que não haverá reparação mágica, que a infância não vai voltar, que aquele conforto que você nunca recebeu, agora terá que dar a si mesmo. E então a pergunta é, você está disposto a fazer isso? Está pronto para parar de esperar ser amado como precisava e começar a se amar como merece? Porque essa é a porta. Não existe outra. Na linguagem de Jung, a mãe não é apenas a mulher que te trouxe ao mundo. Ela é um arquétipo,
um símbolo. Ela representa origem, segurança, nutrição emocional. Mas também pode representar sufocamento, dependência, medo de ser você mesmo. E quando esse arquétipo não é integrado, ele se transforma em sombra. Essa sombra é projetada em tudo e todos, nos seus parceiros, nos seus chefes, nos seus amigos. Você espera que alguém venha te salvar, que entenda você sem precisar explicar nada, que cuide de você incondicionalmente. Mas isso não é amor, isso é falta. E falta não se preenche com outra pessoa, se preenche com verdade, com consciência, com coragem. E o primeiro passo é parar de idealizá-la. Ela não foi perfeita, não era uma deusa, mas também não era o demônio que às vezes você acredita que foi. Ela era um ser humano, ferido, quebrado, travando suas próprias batalhas internas. Ela fez o que conseguiu com o que tinha. E às vezes, o que ela tinha era muito pouco. Isso não apaga o dano, mas explica. E ao compreender isso, algo se solta. Não como um perdão forçado, mas como uma libertação. Porque idealizar é tão tóxico quanto ressentir. Ambos te mantêm preso. Ambos te afastam da realidade. E a realidade é, você não precisa mais de uma mãe. O que você precisa é de um você mais forte, mais compassivo, mais consciente. E essa versão não aparece sozinha. Você tem que construí-la. Quer saber por onde começar? Observe suas reações. Toda vez que você se sentir rejeitado, pergunte: quem eu estou realmente vendo? A pessoa diante de mim ou a ferida que ainda não cicatrizou? Toda vez que você exigir amor incondicional, questione: eu quero amor ou quero reparação? Toda vez que você se abandonar para que outro não o faça, pergunte: quem me abandonou primeiro? A cura não é linear. Ela não é bonita. Ela é uma descida ao inferno. É uma conversa desconfortável com a sua criança interior. É olhar para memórias que você enterrou, revivê-las, senti-las e depois soltá-las. E sim, às vezes essa criança chora, mas em outras, ela grita, ela sabota você, ela se revolta porque esperou tempo demais para ser ouvida. Escute-a. Não tente calá-la com frases de autoajuda. Não esconda com espiritualidade barata. Dê espaço. Pergunte o que ela precisava. E então, dê isso a si mesmo. Autocompaixão não é fraqueza. É remédio. É o único bálsamo que funciona quando tudo o resto falhou. Mas praticar isso exige coragem. Porque existe uma parte de você que aprendeu a se desprezar, a se culpar, a se punir, a repetir o mesmo castigo que um dia recebeu. Quebre esse ciclo. Reeducar-se emocionalmente não é só ler livros. É aprender a se enxergar com outros olhos. É criar novas respostas. É parar de buscar mães nos lugares errados. E eu vou te dizer uma verdade brutal. O mundo não vai te dar aquilo que você não recebeu. O mundo não foi feito para isso. Ele vai exigir, julgar, ignorar. E no meio desse caos, você terá que se construir. A verdadeira liberdade emocional começa quando você decide parar de repetir o padrão. Quando você escolhe diferente. Quando você percebe que já não tem 5 anos de idade. Você não está mais preso naquela casa. Você não depende mais de uma carícia. Você não precisa mais de permissão para ser você. Mas existe uma parte de você que ainda acredita nisso, que ainda espera, que ainda implora em silêncio. Essa parte não tem culpa, mas a responsabilidade de curá-la é sua e precisa ser agora, não amanhã. Não quando você se sentir pronto, porque se esperar o momento perfeito, nunca vai começar. Existe ainda algo mais sombrio, mais oculto, mas incrivelmente poderoso: a lealdade invisível. Sim, você ouviu certo. Uma lealdade que você não escolheu, mas que guia sua vida como se tivesse um fio preso à sua alma. E aqui está a armadilha secreta. Seu inconsciente acredita que se você superar sua mãe, estará traindo-a. É assim que o jogo é perverso.
Não se trata de lógica, é sentimento. É algo gravado no mais fundo do seu sistema emocional. Como se você tivesse feito um pacto silencioso. Não serei melhor que você, mãe. Não serei mais livre que você. Não vou me curar totalmente se você não conseguiu primeiro. Vê a prisão e o mais assustador, essa prisão tem cara de amor. Mas não é amor. É uma fidelidade inconsciente que te acorrenta à dor, à frustração e aos limites dela. É por isso que você se sabota quando está prestes a conquistar algo maior. É por isso que você sente culpa quando as coisas dão certo. É por isso que você escolhe parceiros que te diminuem. Não porque você seja fraco, mas porque está sendo leal. Mas essa lealdade custa caro demais, a sua vida. E aqui está a verdade mais brutal. Sua dor não honra sua mãe. Sua estagnação não a salva. Sua infelicidade não a repara. A verdadeira traição não é deixar a história dela para trás. A verdadeira traição é continuar repetindo-a, porque se você realmente a ama, precisa entender isso. Honrar a mãe é superá-la. Não como ego, não como rejeição, mas como evolução. Ela te deu vida e você tem que multiplicá-la, não reduzi-la, transformar a dor herdada em algo novo, em consciência, em transformação, em vida autêntica. E para isso, você precisa quebrar o voto secreto. Eu não serei mais livre que você. Quebre essa promessa, não com raiva, mas com amor. Diga em silêncio, mesmo que ela já não esteja aqui. Mãe, obrigada pelo que pôde me dar. Mas agora siga um caminho diferente. Um caminho que não é de ressentimento, mas de liberdade. E nesse momento, algo muda. Porque finalmente você se separa dela dentro de si. E isso não é abandono, é renascimento. Quando você rompe essa fidelidade oculta, algo acontece. Um vazio surge, um silêncio estranho aparece. Porque pela primeira vez, você separa sua identidade da dela. Pela primeira vez você diz, eu não sou você e você não é eu. Para a criança que você foi, isso parece abandono. Mas para o adulto que você pode ser, isso é nascimento. E entenda, não se trata de cortar a relação, mas de redefini-la dentro de você. Porque não importa se sua mãe foi a mais amorosa, a mais ausente, a mais fria ou a mais superprotetora. O que realmente importa não é ela, mas o lugar que você deu a ela dentro da sua psique. Se você não organiza esse lugar, ele vira um altar ou uma prisão. Idealizar ou escravizar-se a ela são apenas duas formas da mesma distorção. A única forma de curar é desmontar a fantasia, a mãe mártir, a mãe perfeita, a mãe sacrificada, a mãe onipresente. Nenhuma dessas figuras é real. São construções da sua mente, mitos que impedem você de enxergar o essencial, que ela também foi filha, que também carregava seus fantasmas, que também foi vítima do seu contexto, que também amou como conseguiu, que também falhou. E você não está aqui para repetir o destino dela. Você está aqui para algo maior, transformar a herança emocional em sabedoria, tornar o inconsciente consciente, fechar um ciclo para que os seus filhos, se já têm ou um dia tiver, não carreguem o mesmo peso. Porque o que se herda não são objetos, são padrões não resolvidos, emoções não digeridas, traumas silenciados, o peso do que nunca foi dito. Há uma verdade poderosa. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar como o passado vive dentro de você. Você não precisa romper com sua mãe, precisa romper com o arquétipo distorcido que carrega dela. Precisa desmontar a voz que o julga sempre que você brilha. Precisa questionar a culpa que sente toda vez que escolhe a si mesmo. E entenda, essa libertação não é contra ela, é a favor de você. A ferida original não define seu destino. O que define é o que você faz com ela. Então eu te pergunto, por quanto tempo mais você vai homenagear um padrão que já não serve? Por quanto tempo ainda vai arrastar uma história que nem começou com você? Chegou a hora de transformar a dor herdada no seu motor.
de parar de sobreviver e começar a viver. Mas para isso, você precisa de uma coisa: coragem. Coragem para soltar a lealdade. Coragem para se reconstruir sem a figura que te deu ou te negou tudo. Coragem para olhar no espelho e dizer: agora sou eu quem cuida de mim. E só quando você faz isso, só quando se escolhe, só quando se liberta, é que realmente honra sua mãe. Porque o maior tributo que você pode dar a quem lhe deu a vida é viver essa vida. Mas cuidado, mesmo quando você acha que quebrou a lealdade, algo ainda pode estar escondido: o autoabandono. Sim, ele está ligado ao arquétipo materno ainda vivo na sua sombra. O que uma criança faz quando não recebe o cuidado emocional de que precisa? Ela se adapta, ela se cala, ela aprende a ignorar a si mesma, a reprimir, a fingir que não dói. E essa estratégia de sobrevivência vira, anos depois, o seu jeito de viver. Você já percebeu como trata a si mesmo? Já notou como fala consigo, por dentro? Já percebeu como exige de si o que jamais exigiria de alguém que ama? Isso não é coincidência. É a continuação do mesmo padrão. Você reproduz em si mesmo o abandono que viveu. E aqui está o nó mais brutal. Hoje, ninguém mais está te ferindo. É você quem continua se ferindo em nome de uma programação antiga. A cada vez que você se nega descanso, a cada vez que minimiza sua dor, a cada vez que se trai para não incomodar os outros, a cada vez que aceita o inaceitável com medo de não ser amado, você repete o mesmo script: se eu me ignorar, talvez me amem. Isso significa que você aprendeu a sobreviver deixando de existir emocionalmente. E essa é a violência mais silenciosa de todas. Você se transformou no seu próprio algoz, na voz que não deixa você chorar, na figura autoritária que cobra força o tempo todo, no juiz que exige perfeição, mas nunca oferece colo. E o mais perverso: quanto mais você se abandona, mais espera que alguém venha te resgatar. Mas isso não vai acontecer, porque ninguém pode te dar o que você não se dá. A verdadeira revolução é começar a cuidar de si mesmo como ninguém nunca cuidou. Seja sua própria mãe interna. Reeduque-se desde o zero. Aprenda a se dar o afeto que lhe negaram. Permita-se sentir sem julgamento. Fale consigo com ternura quando cair. Não exija a perfeição quando o que você precisa é apenas descanso. No início, vai parecer estranho, mas isso não é fraqueza, isso é revolução. Quando você muda a forma como se trata, o mundo muda a forma como responde a você. E isso é o começo da verdadeira maturidade emocional. Não aquela baseada em controle ou frieza, mas a que aceita que dentro de você existem partes quebradas e partes sábias, partes que ainda choram e partes que já aprenderam a sustentar. É nesse ponto que você atravessa o limiar. Você deixa de ser a criança simbólica do passado e se torna o pai ou a mãe simbólica do seu presente. Você já não vive do que faltou. Você vive do que escolhe criar. E esse é um poder raríssimo, alcançado apenas por aqueles que têm coragem, brutal honestidade e vontade feroz de deixar as desculpas para trás. Porque agora você sabe, a ferida não desaparece, ela se transforma, e quando olhada de frente, ela se torna sabedoria. E aqui está a frase que resume toda essa jornada. Quando o amor próprio nasce da dor curada, ele deixa de ser moda e se torna uma revolução silenciosa. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: eu sou o fim do padrão. Porque se este vídeo mexeu com você, se fez pensar, se despertou algo que estava adormecido, você já não é o mesmo. E se inscreva, não por mim, mas por você. Aqui não estamos para entreter egos, mas para despertar consciências. O que vem a seguir vai doer, mas também vai libertar. Agora vá.
Faça algo que te assuste um pouco. Fique em silêncio. Chore se precisar. Ou simplesmente olhe para si sem julgamento por 10 segundos. Porque 10 segundos já são suficientes para começar. E lembre-se, o Salvador que você esperava sempre foi você. E quando esse despertar acontece, não há mais volta. Nem julgamento, nem culpa, nem velhas vozes podem te aprisionar outra vez. Então vá, reconstrua-se, e que o mundo trema quando você finalmente começar a viver sem repetir o que te quebrou.